que é louco? Ou o que é loucura? Para a gente trocar em miúdos mais fácil, né, galera? Será que quem era considerado louco no século XVI é a mesma pessoa que é considerada louca hoje? É sobre isso que a gente vai discutir hoje, tá? Especificadamente sobre uma obra do Michel Foucault. Já tivemos uma discussão sobre o Vigiar e Punir e hoje eu vou apresentar para vocês uma outra obra dele, que é A História da Loucura, tá? Lembrando que o Foucault é um sujeito que problematiza a modernidade, no sentido de levantar vários questionamentos e procurar mostrar a forma como determinados conceitos que nós hoje na contemporaneidade, né, no mundo contemporâneo, entendemos como naturais e normais, na verdade não passam do que? De construções histórico-sociais. Para isso, né, o Foucault ele tem aquilo que a gente chama de método, que ele chamou de método arqueológico ou genealógico, que é a busca na história para entender esse processo de construção dessas verdades que nós temos hoje, essas verdades muitas vezes inquestionáveis, tá, pessoal? E é nesse sentido que nós vamos tratar, né, desse livro que, tal como Vigiar e Punir, compreende o século XV, 1400, ao século XIX, 1800, tá, pessoal? Século XV, para a gente começar a discussão. Os loucos, né, aqueles que eram considerados loucos, eram colocados em barcos e ficavam rodando pela Europa, de porto em porto. Em cada porto, novos loucos embarcavam e eles só viam terra firme quando estavam nesses lugares, eles não desembarcavam, tá, pessoal? Então era uma vida num navio, uma vida itinerante, tá? Conjuntamente a isso, a gente vai ter o que? A diminuição da lepra na Europa, né? A gente está falando de um processo de erradicação da lepra, que era muito forte na Idade Média. E o tratamento da lepra, pessoal, era feito no que? Era feito em hospitais específicos, em que as pessoas ficavam, digamos assim, isoladas de fato da sociedade, tá? Só que com o fim da lepra, esse espaço de exclusão, ele se tornou vazio. Era um leprosário, mas sem leprosos. E a necessidade ocidental sempre presente do que? De excluir quem é diferente, tá? Então quem inicialmente começou a ocupar esse espaço, quem começou a ocupar esses hospitais em que anteriormente ficavam os leprosos? Primeiramente, foram as pessoas que possuíam o que? Doença venérea, tá? Ou seja, o que a gente chama hoje de mais ou menos de DST, tá? E essas pessoas passaram a ocupar esse espaço. E os loucos, os considerados loucos, estavam nos barcos, tá? A famosa nau dos loucos, que o Foucault trata. Até o século XVI, para a gente ter uma ideia, e aqui a gente já está falando de uma América conhecida já pelos europeus, tá? Já havia iniciado esse processo de colonização, né? Dos povos ameríndios, das sociedades indígenas. Mas até o 16, galera, a loucura ela era vista como diferente, mas muitos intelectuais dessa época haviam com um certo fascínio, tá? Chamava a atenção. Tanto que muitos pintores do humanismo, tá, galera, nessa época da Renascença, abordam a temática da loucura em suas obras, tá? Então os loucos, a visão que até o século XVI se tinha desses loucos, não era no sentido de necessariamente colocar nesses hospícios, tá? Nesses hospitais de tratamento em que as pessoas ficavam isoladas até se curarem. As coisas só vão mudar, galera, no século XVII,
tá? A partir de 1600, com o quê? Com uma onda racionalista que vai tomar conta da Europa, e da qual a gente pode destacar, assim, ó, de longe a figura do René Descartes como um grande representante, né, desse manifesto racional. E lembremos, né, quando o Descartes coloca, né, apesar de a gente estar entrando agora na filosofia, né, mas o Descartes, quando ele chega naquela máxima, né, após as meditações dele sobre penso logo sou, tá, ele está colocando uma questão de eu existir, tá, como substância pensante, e portanto eu sou o quê? Naturalmente um sujeito racional, ou seja, a razão ela é um dado a priori na constituição do ser humano, tá? Todos nascemos racionais. Mas como fica o louco dentro dessa equação? O louco então a priori ele é racional? Não, porque a gente entra na dicotomização, que é uma característica muito forte da cultura ocidental, tá? Desde a Grécia a gente já percebe isso, tá? Desde o Platão lá, pelo menos dentro do contexto filosófico. O louco, o sujeito do barco, ou muitas vezes o louco que ficava nas cidades, tá? Porque nas cidades pequenas que não tem esses hospitais hoje falando, eles convivem na sociedade. Minha cidade é um caso específico disso, tá? Que é um bom exemplo, mas voltando, né, à questão que interessa. O louco ele passa a ser o que? A antítese da razão. O louco passa a ser o contrário, o oposto. Ou seja, ele é a não razão. Ele é símbolo da desrazão. Tá? É aí que ele começa a se tornar um sujeito que vai do diferente àquele que é excluído de fato da sociedade. Tá? Só que outros personagens, pessoal, vão entrar dentro desse conceito de loucura, tá? Serão quem? Os pobres. Mas por que os pobres, né, no sentido dos miseráveis e dos mendigos? Porque eles eram o quê? Improdutivos para o capitalismo. Não tem como a gente pensar burguesia, ciência e capitalismo de forma dissociada, tá? Eles não se dissociam, sobretudo porque o capitalismo é uma ideologia burguesa e a ciência é uma ideologia burguesa, tá? Essas são as bases da modernidade, disso que a gente chama de mundo moderno, é ciência e capitalismo. Antes era religião e feudalismo, tá? Entre outras coisas que a burguesia vai construir, que nós vivenciamos ainda hoje, certo, galera? Mas qual que é a ideia? O mendigo, por exemplo, como ele não é produtivo para o capitalismo, ele passa a ser obrigado a ficar nesse depósito de pessoas. Então esses hospitais, hospícios, né, chamados posteriormente de hospícios, eles começam a abrigar os pobres que são improdutivos para o sistema capitalista. Então vejam como a noção de loucura ela vai se ampliando, tá? E além de tudo é um alerta para que as pessoas trabalhem. Muitas vezes a gente pensa que o capitalismo é uma coisa que surgiu naturalmente. Ele não surgiu naturalmente, ele foi uma imposição, tá, galera, do Estado, por meio de leis. E na Inglaterra, em determinados momentos, lá no Capital do Marx, capítulo 24, ele fala que era proibido ser mendigo, tá? Por exemplo. Então o capitalismo não é uma coisa natural, como a gente concebe, tá? Tudo que existe são produtos históricos, tá? Portanto tem um prazo de validade, tá? Por mais que seja impossível a gente profetizar quando terminará determinadas coisas, mas era um alerta, tá? Para que as pessoas trabalhassem, porque senão elas iam ser o quê? Aprisionadas nestes hospitais. Então a noção de loucura, galera, ela aqui no século XVII ela se torna, digamos que um sinônimo de incapacidade, tá? O louco é uma pessoa que não se ajustava ao capitalismo, portanto ele já é observado de uma forma diferente do que 100 anos antes, tá? 100 anos atrás.
E no século XVIII, a ciência, pessoal, já era muito forte, tá? E passa a lidar, digamos assim, com a loucura de uma... ela passa a trabalhar com o conceito de loucura a partir de uma ideia de corrigir as pessoas, como se a loucura fosse uma construção cultural, tá? Pudesse haver ou pudesse ter uma possibilidade de cura. E daí entra o que? A medicina, tá? Então como que poderia se curar a loucura, né? As pessoas se tornavam, esses hospícios se tornavam laboratórios de experiência, castigo, punições, afogamentos, eram formas de curar a loucura, tá? E se a gente acha isso absurdo, vamos pensar alguns anos atrás, quando se tratava a homossexualidade, como alguns colocavam a homossexualidade como loucura, e a gente está falando de século XXI, aqui a gente está falando de século XVIII, tá? Para a gente ter uma ideia de como nós vamos pensando alguns conceitos e essa construção muitas vezes é uma coisa absurda, uma coisa bárbara e ridícula, tá? De vários pontos de vista. Mas em século XVIII, galera, que a ciência ela já é encorpada como uma espécie de verdade, tá? Então ela tenta curar a loucura. E aqui, mais um grupo social passa a ser considerado louco, passa a ser internado nesses hospícios que são depósitos de exclusão de pessoas. Quem são, né, dentro da obra do Foucault? Os chamados libertinos, pessoas que escreviam ou falavam abertamente sobre sexo, tá? E por que isso? Porque era entendido que eles desvirtuavam a razão, tá? Então vejam como a questão da racionalidade caminha lado a lado com a questão moral, tá? E a gente tem que lembrar que antes, galera, pelo menos 200 anos antes, o sexo não era esse tabu que era no século XVIII, tá? No século XVI, no século XV e adentrando a Idade Média aí para trás, como não se tinha uma noção de intimidade e privacidade, o sexo era praticado em N lugares, até porque não havia noção de espaço público e espaço privado, pelo menos da forma como nós a concebemos hoje. Então as pessoas, por exemplo, transavam na igreja, lá na Idade Média, num sentido de concepção de um filho, né, para casar, para que a mulher, né, engravidasse. E isso vai ser construído pela burguesia, que é o mesmo grupo de pessoas que estão por trás da defesa da ciência como verdade, tá? E aí, isso o Foucault vai discutir num outro livro que chama História da Sexualidade, lá no primeiro volume, são 3, tá? Que inclusive é uma obra que ele não terminou, ele faleceu antes da conclusão dela. O sexo passa a ser o quê? Ele não passa a ser... o sexo ele não passa a ser proibido, tá? De conversar sobre e ser praticado. Só que ele tem lugares e horas específicas, tá? E então o lugar de se praticar sexo lá nessa obra do Foucault, por exemplo, é o quê? No quarto dos pais. O resto do mundo não, tá? E os libertinos, e a palavra libertinagem vem disso, tá? Como eles falavam abertamente ou escreviam romances sobre isso, no século XVIII a gente já tem, já existe a imprensa há alguns séculos na Europa, tá? Então você tem uma publicação de romances muito forte, principalmente na França, né? Que é sempre onde o Foucault faz o estudo dele, né? O Foucault que é francês, diga-se de passagem. Mas a questão é que eles passam a ser entendidos como loucos, tá? E a loucura, galera, para vocês terem ideia, além de abarcar mais esse grupo de pessoas que se juntam aos pobres, aos que no futuro, né, serão considerados doentes mentais, começa a abarcar uma gama de especificidades, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler um trechinho aqui que eu separei
Só para vocês verem como que se constrói isso, tá? Ó, a 15 de julho de 1721, século XVIII, quando os comissários do parlamento visitam, aí está o nome francês aqui da instituição, né, que é Santo Lázaro, indica-lhes a presença de 23, é a primeira categoria, alienados, 4 fracos de espírito, seria outra categoria, um violento e um furioso, sem contar com os indicados como correcionários. 12 anos mais tarde, intervalo de 12 anos, quando de uma visita semelhante, em julho de 1733, o número dos loucos não aumentou de maneira notável, mas o mundo da loucura proliferou de modo estranho. Deixemos de lado menções como libertinagem, má conduta, sem religião, sem religião, loucura. Má conduta, questão moral, loucura. Libertinagem, questão moral, loucura. Não quer ir à missa, tá? Loucura também, outra subcategoria do conceito. Aí continuando no texto, né? Estas figuras são cada vez mais confusas do desatino. Apegando-se às formas da loucura reconhecidas como tais, apontam-se 12 insensatos, coisa moral. 6 fracos de espírito, coisa moral. 2 alienados, 2 imbecis, um homem com mente infantil, 2 furiosos. Fala-se também em desregramento, 5 casos. Desarranjo, 1 caso. Assinala-se, enfim, um pensionista que tem sentimentos extraordinários, outro caso. 12 anos foram bastante para que 3 ou 4 categorias, entre as quais se distribuía comodamente os insensatos, alienação, fraqueza de espírito, violência ou furor, se revelassem insuficientes para cobrir o domínio da loucura. As formas se multiplicam, os rostos se desdobram, distinguem-se os imbecis, os fracos de espírito, os velhos com mente de criança. Não se faz mais confusão entre desarranjo, desregramento e sentimentos extraordinários. Permite-se, mesmo que surja entre alienados e insensatos, uma diferença que para nós permanece um enigma. Então, qual que é a ideia, tá, galera? À medida que a ciência entra no jogo da loucura, a medicina, se começa a procurar conceitos, subcategorias, tá? E o século XIX, que vai ser 80 anos depois dessas passagens aqui, 70, vai ser quando que a medicina de fato se torna uma ciência, tá? Ali a gente já tem a psiquiatria também como um ramo da medicina, que foi no final do século XVIII, a partir de um sujeito chamado Pinel, que era francês, tá? Só que a loucura, galera, ela explode no século XIX. O que eu quero dizer com explode? Ela vai perdendo cada vez mais a sua capacidade homogênea das coisas. Ou seja, a loucura ela se pluraliza. Por isso que ela explode de uma coisa mais única para várias coisas nesse movimento. Tá? E a psiquiatria ganhando força. Então o que vai surgir? Catálogos, tratados de medicina específicos sobre a loucura, ou seja, a loucura tratada de forma especializada, que ainda tem hoje na psiquiatria, tá? Não me lembro o nome do documento, mas os psiquiatras têm o livro, você abre lá, tristeza, angústia, não sei o que, é uma equaçãozinha, é igual a tal problema ou tal distúrbio mental ou psicológico, certo? Então a gente tem um catálogo de loucuras no século XIX, tá? Aí a loucura se torna especializada, o conceito explode e continua naquela velha balela dos séculos anteriores de que a loucura é um desvio de normalidade. A loucura é uma construção social, é isso que o Foucault quer falar. Ao se desviar do padrão, ao se desviar da normalidade, ao ser inútil para a sociedade, como os mendigos, você é categorizado como louco. Ah, não quero ir na missa, mas então você está louco. É a construção. Então, por exemplo, dentro desse catálogo de várias doenças, a gente pode colocar o quê? A demência no século XIX, tá?
que são sujeitos considerados que eles não conseguem pensar por si próprios. A gente tem a mania, que é a repetição de gestos, ou pode dialogar mais ou menos com o que a gente chamou de toque, tá? Aquele transtorno obsessivo compulsivo, tá? Repetição de gestos. E para, digamos assim, para ser a cereja do bolo dessa balela toda sobre esse conceito de loucura científica, a melancolia, que é o que? Uma tristeza, uma angústia, só que era uma doença específica das mulheres. Mas não é qualquer mulher que ela é melancólica, tá? Qualquer mulher que é louca, nesse sentido. É aquelas que leem, ou seja, se uma mulher no século XIX gostasse de ler e apresentasse em algum momento algum aspecto de tristeza, ela poderia ser internada nesses hospitais psiquiátricos. Tá, galera? Então vejam bem, se a gente pega uma linha histórica do 15 ao 19, vários tipos de pessoas diferentes foram inseridos dentro do conceito de loucura, o que mostra que o conceito, segundo Foucault, é um conceito social, tá? É um conceito que é cultural, que foi construído ao longo do tempo, e neste tempo ele foi se modificando. E aí a gente tem mendigos, a gente tem pobres, a gente tem libertinos, a gente tem doentes venéreos, a gente tem até as mulheres, tá, pessoal? Então era mais ou menos essa uma síntese da obra do Foucault, tá? Dessa história da loucura, publicada em 1960 e alguma coisa, 61 se não me engano. 72, tá? E é isso aí, galera.